importância da gente saber esses subtipos moleculares do câncer de mama, como a gente sabe que é uma doença de alta prevalência, os subtipos moleculares eles estão diretamente ligados a fatores prognósticos dessa doença, né? Bem como a idade ao diagnóstico, o estadiamento clínico, a classificação histológica do tumor e as opções de tratamentos disponíveis. Essa categorização é baseada na expressão de receptores hormonais de estrogênio e de progesterona e também de receptores do fator de crescimento epidérmico humano, né, o HER2. A análise imunohistoquímica, que quando a gente vai avaliar esses subtipos, junto com a avaliação do índice de proliferação celular desse tumor, vai fazer essa estratificação do câncer de mama em 4 subtipos, né? Como a gente vai ver à frente, luminal A, e luminal B, o triplo negativo e o HER2 positivo. Cada subtipo vai ter suas particularidades e, a partir dessa classificação, vai conseguir estabelecer as características clínicas dos pacientes e otimizar a terapia sistêmica de modo individualizado, né, para ver também que está ligado ao fator prognóstico associado à sobrevida desses pacientes. O receptor de estrógeno e progesterona, eles são marcadores hormonais que desempenham papéis fundamentais na biologia do câncer de mama. A expressão deles também é avaliada através de testes imunohistoquímicos e é indicativa da sensibilidade do tumor a terapias hormonais, como o tamoxifeno e os inibidores da aromatase. Os tumores que são positivos para estrógeno e progesterona, eles são os mais comuns e tendem a ter um prognóstico mais favorável em comparação com os tumores que são negativos para esses receptores hormonais. O HER2, também é conhecido como CR2, ele tem um papel fundamental no ponto de vista das alterações moleculares, que ele é uma proteína de membrana que pertence à família dos receptores do fator de crescimento epidérmico. A sua amplificação ou a sua superexpressão ocorre em aproximadamente 20% dos cânceres de mama e está associada a um subtipo mais agressivo da doença. Aí, ele é determinado através de testes imunohistoquímicos e pode guiar a seleção das terapias direcionadas, como, por exemplo, o trastuzumab. O KI67, que também é avaliado, ele corresponde a uma proteína nuclear que está diretamente ligada à taxa de proliferação celular. Então, a sua expressão é avaliada em amostra do tecido tumoral e está correlacionada com a agressividade de câncer de mama. Altos níveis do KI67, dessa proteína, vão indicar uma maior taxa de divisão celular e está associada a um prognóstico menos favorável. Aí a sua avaliação auxilia também na estratificação de pacientes e na determinação da modalidade de tratamento mais adequado. E vamos lá, os tumores luminais. Eles são um subtipo mais prevalente na população ocidental, representam cerca de 80% dos tumores de mama. Eles são caracterizados pela presença do receptor hormonal e possuem essa nomeação porque as células neoplásicas apresentam similaridade com as células luminais na mama normal. Então, ele é subdividido em luminal A e luminal B, de acordo com os processos biológicos de cada um. E, então, portanto, eles têm desfechos clínicos distintos. A expressão do receptor do estrógeno é comum nos 2 subtipos, luminal A e luminal B, e o que vai diferenciar, isso é o que vai diferenciar os tumores não luminais. Então, essa tabela é bem didática para a gente poder diferenciar os subtipos. Como a gente pode ver, o luminal A, ele tem receptor estrógeno e progesterona positivo, HER2 negativo, e o KI67 menor do que 14%. Já o luminal B, ele é positivo para estrógeno e progesterona também, e tem o HER2 positivo, diferente do luminal A, e o KI67 está maior do que 14%. Então, é importante observar esses detalhes. O triplo negativo, ele vai ser negativo para receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o HER2 negativo. Então, não tendo um receptor hormonal negativo, então ele tem pior prognóstico comparado com os luminais. E o HER2 positivo, ele é negativo para receptor de estrógeno, progesterona e tem o HER2 positivo. Vamos fixar essa tabela, é muito importante. Caracterizando, o luminal A, ele tem um melhor prognóstico
um baixo grau histológico e com um crescimento mais lento. Ele tem as taxas mais altas de sobrevida e baixa taxa de recorrência. Então, por eles apresentar receptor de estrógenos positivos, o tratamento normalmente inclui terapia hormonal. Então, eles têm uma maior taxa de controle local e maior sobrevida entre os grupos. Os tipos histológicos geralmente vão incluir carcinoma do tipo não especial, carcinoma lobular clássico, o tubular, mucinoso, neuroendócrino e o cribriforme. Já o luminal B, ele tem um prognóstico mais reservado em relação ao luminal A, mas mesmo assim, comparativamente, esses pacientes têm alta sobrevida em 5 anos. E esses pacientes com subtipo, eles são diagnosticados com tumores de estágio mais avançados e com linfonodos positivos, além de uma maior percentagem de mutações do P53. Aí, o luminal A é positivo, estrógeno, progesterona, e o HER2 negativo. O B, ele tem a expressão do HER2 em até cerca de 30%. Então, vai ter diferença no comportamento tumoral, prognóstico e no tratamento. Então, esses tumores que têm o HER2 positivo são tipicamente mais agressivos, mas é possível fazer uma terapia alvo específica. Ele tem maior expressão de marcadores de proliferação, tem menor expressão de receptores hormonais, então, por ele ter um grau histológico maior em comparação ao B, ele tem em comparação ao luminal A, ele tem um pior prognóstico. Então, são observados tumores menos diferenciados, a maioria, carcinoma ductal invasivo, e também pode ter carcinoma micropapilar invasivo. Então, tem observado também maior prevalência de acometimento linfonodal no momento do diagnóstico. Já o subtipo HER2 positivo, ele predomina nas mulheres com idade menor de 40 anos, apresenta 15 a 20% de todos os carcinomas de mama, a maioria está associada a metástases cerebrais e sistêmicas, são tumores com pouca diferenciação e com maior incidência de linfonodo axilar positivo. Ele tem um comportamento agressivo, apresenta baixa sobrevida e elevado índice de recorrência, mesmo após o tratamento com quimioterapia adjuvante. Então, o uso dos anticorpos monoclonais pode melhorar o prognóstico para diminuir a morbidade e recidiva, quando associada à terapia adjuvante, neoadjuvante e quimioterapia. Ele só tem o HER2 positivo, só esse gene positivo, é negativo para os receptores hormonais, e 75% dos casos ele tem mutação do P53. O prognóstico dele é reservado, bem mais reservado em comparação aos luminais, porque esses pacientes têm recorrência frequente e precoce, além das metástases, óssea e cerebral principalmente. Ele responde à terapia biológica anti-HER2, como trastuzumab e lapatinib. O triplo negativo. Quais são os fatores que contribuem? A genética, mulheres que têm mutação do BRCA1, obesidade, menopausa, múltiplas condições socioeconômicas, a não amamentação, ele ocorre em mulheres mais jovens e de descendência africana, principalmente das mulheres na pré-menopausa. Tem um prognóstico pior em relação aos subtipos luminais, com relação à sobrevida em 5 anos. Não podem ser tratados com terapia hormonal ou trastuzumab, justamente porque ele não tem os receptores hormonais. Ele tem um aspecto bem heterogêneo, e em pesquisas foram observados 6 subtipos: o basal simile 1, 2 mesenquimal cerulotronco simile, imunomodulador e luminal androgênico. Comparado com os outros tipos de câncer de mama, ele tem uma quantidade limitada de opção de tratamento. Então, ele tem um pior prognóstico devido à expressão negativa do receptor estrógeno, progesterona e HER2. Então, as terapias endócrinas específicas não são tão efetivas. Então, a quimioterapia, nesse caso, se tornou a terapia de escolha do tratamento. No pós-tratamento, o que é que vai favorecer uma boa resposta? A alta responsividade do paciente
Os que têm o fenótipo radiológico dominante com um nódulo único, bem delimitado, sem calcificação, ou realce nodular. E o CDIS é menos comum, mais extenso. E o padrão de regressão dominante do paciente desse tipo de câncer é concêntrico. Essa tabela mostra a proporção dos subtipos, luminal B sendo 59% de maior proporção, luminal A 19%, HER2 12% e os triplos negativos em 10%. Aqui para a gente poder exercitar um pouco. Uma mulher de 56 anos apresentando na mamografia esse nódulo especulado, heterogêneo com calcificações, na ressonância ao lado, né, que a gente mostra uma imagem ponderada em T1, corte sagital mostra esse mesmo nódulo irregular especulado com realce, e no histopatológico revelou um carcinoma ductal invasivo de 1,5 centímetro com baixo grau histológico. E a imunohistoquímica? Ele é receptor de estrogênio 90% positivo, receptor de progesterona 1% positivo, HER2 negativo e o Ki67 1%. Qual subtipo a gente pode inferir? Luminal A. Esse paciente não recebeu quimioterapia adjuvante, mas recebeu inibidor de aromatase. Nesse outro exemplo, uma mulher de 44 anos, apresentando na mamografia nos quadrantes superiores um nódulo sem calcificação, e na ressonância, a imagem em T1 sagital mostra esse mesmo nódulo com realce periférico, que foi submetido à histopatologia, que revelou um carcinoma ductal invasivo de 1,7 centímetro com grau histológico intermediário. A imunohistoquímica, ele tem receptor de estrógeno, 90% positivo, progesterona, 5% positivo. Então, ele é um tumor receptor de estrógeno e progesterona, e o HER2 negativo. Ki67, 4% positivo. Então, menor de 14%, luminal A. Esse paciente fez uma quimioterapia adjuvante e tamoxifeno. Nesse outro exemplo, temos uma mulher que apresentou, né, na ressonância, depois da mamografia. Na mamografia, ela tem uma assimetria assimétrica, uma assimetria heterogênea, grande, que na ressonância, esse corte sagital, mostra uma massa heterogênea, com realce heterogêneo, ampla, que foi submetida a... Deixa eu sair. Só um instantinho aqui. Deu uma travada no meu computador. Pronto. Histopatologia, carcinoma ductal invasivo, com alto grau histológico. Imunohistoquímica, ele tinha receptor estrogênio e progesterona negativos. HER2 positivo. Então, o subtipo HER2, resposta completa na mama e nas axilas. Essas duas imagens de baixo mostram após o tratamento, né, que a paciente teve uma resposta satisfatória, tanto nas mamas, tanto na mama acometida quanto nas axilas. Aqui é um caso de uma mulher de 36 anos. Nas duas imagens de cima, mostra em T1 um nódulo no terço posterior com realce periférico. Na imagem B, em T2, mostra área de necrose, edema. Essa paciente tinha um carcinoma ductal invasivo de alto grau, e a imunohistoquímica, ele era tanto receptor estrógeno, progesterona, HER2 negativos, mostrando um paciente com um triplo negativo. Ela foi submetida ao tratamento, e a imagem de baixo, né, que ela foi feita pós-quimioterapia, que não teve resposta ao tratamento. Estudos mais recentes mostram o fator e o aumento da acurácia e a redução da acurácia de acordo com cada subtipo molecular, o tipo de realce, o padrão de regressão do tumor, CDIS residual, reação inflamatória ou fibrose ou necrose,
e as drogas, né? Então, mostra que os triplo negativos, R2 positivos, são bons respondedores, tendo uma avaliação de taxa de PCR e doença residual mínimo espaço, tem um aumento da acurácia, um realce nodular concêntrico, não tendo CDIS residual, ausência de reação inflamatória, fibrose, necrose, e as drogas com efeito antivascular não aplicadas, eles têm aumento da acurácia, em comparação com a redução da acurácia, nesse caso dos luminais, receptores hormonais positivos e R2 positivo, no caso, carcinoma lobular invasivo, num realce não nodular, fragmentação tumoral, presença de CDIS residual pode reduzir a acurácia, e a supressão do realce tumoral e o risco de subestimação, né? A ressonância magnética nos subtipos tumorais, ele é um fator-chave também na acurácia na acurácia da ressonância, e vai variar conforme a responsividade dos tratamentos atuais, a taxa do PCR, o fenótipo dominante e a prevalência da resposta concêntrica. Então, assim, a mensagem final que fica, né, a importância da gente conhecer esses subtipos tumorais na imunohistoquímica, não só o histopatológico, porque vai influenciar na resposta ao tratamento do paciente, prognóstico, e avaliar a agressividade desse tumor. Então, é importante para os radiologistas conhecerem também a resposta desse tipo de lesão, e ainda é necessário expandir técnicas de hormonoterapia, no intuito de observar se tem um progresso considerável no prognóstico do paciente, na sobrevida, e também mais estudos relacionados às terapias adjuvantes, neoadjuvantes, quimioterapia, porque tem alguns tumores que são muito agressivos e impactam diretamente na sobrevida do paciente. Essas foram as bibliografias utilizadas. Se tiverem alguma dúvida, fica à disposição. Obrigada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Germana? A Germana, foi ótima aula, é um assunto bem árido, assim, mas eu acho muito importante, porque antigamente, até um tempo atrás, quando nós não tínhamos esse conhecimento dos subtipos moleculares, a gente tratava todo o câncer de mama como só dividia como era o lobular e como eram os ductais. Agora, com essa divisão, a gente consegue entender bem melhor. Então, precisa entender, pelo menos quando é luminal A, B, por quê? Porque a manifestação radiológica vai ser diferente, o que a gente vai encontrar em cada subtipo tumoral é diferente, o que a gente vai encontrar de resposta à quimioterapia. Então, quando você for laudar uma ressonância, para você saber, foi um HER2, qual o tipo de resposta que eu vou procurar aqui, que deve ser mais usual, é fragmentada ou é concêntrica? Então, a imagem faz bastante diferença nisso. E também para nos ajudar, assim, por exemplo, a gente sabe que o triplo negativo é mais comum em quem? Mulheres jovens. Então, em mulher jovem, eu vou tomar cuidado com a manifestação mais presente dele, que é qual? Nódulo redondo, bem fortemente hipoecogênico. Então, também como um alerta para você procurar naquela faixa etária aquele tipo de lesão. E mais uma coisa também, para a gente poder fazer a correlação adequada quando biopsiar uma lesão. Então, quando a gente biopsia, tem que saber o que você espera daquele tipo de representação radiográfica. Para quando vier o resultado anatomopatológico, ver se foi adequado ou não. Porque sempre tem o risco, principalmente aqui que a gente faz pouca mamotomia e bastante core, tem o risco de não ter amostrado a lesão, né, adequada. Então, é importante ficar atento a isso também. E para poder entender todos os tratamentos, participar de uma reunião com o mastologista é essencial, assim, saber essa subdivisão. Então, vamos tentando praticar quando vir algum tipo de tumor, vai lá dar uma lida na imunistoquímica, né, para tentar lembrar, esse é esse tipo, esse é outro tipo, era isso que eu esperava dele ou não.
que aí a gente vai praticando e vai fixando melhor todos esses conceitos.